Ele é especialista em medicina do sono e trabalha com empresas de transportes rodoviários. Sérgio Vieira, venha para cá. Ô Sérgio, você é médico pneumologista e aí fez especialização em medicina do sono pelo Hospital Saint-Antoine, em Paris. E é vice-presidente da Sociedade Brasileira do Sono. Exatamente. Qual é a ligação que existe entre o sono e a pneumologia, se é que existe alguma? Existe. O distúrbio mais frequente do sono é um distúrbio respiratório. Foi como eu me interessei pelo sono. Sei. Que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que está associada ao ronco. Que é tem pessoas até que podem morrer por causa disso. Sim, sim. Pode morrer por complicações cardiovasculares. E em função dessa inter-relação é que eu me interessei pelo sono. Mas podem morrer engasgadas também? Morrer, a não ser que ele tenha uma repercussão a nível cardíaco. Se ele tem uma queda muito brutal da oxigenação, aí realmente ele pode fazer complicações. O que é frequente, às vezes, as pessoas, ao engasgar, acordar muito assustado, levantar, e ao levantar e ao acordar, seria um mecanismo de defesa. Isso está me dando uma falta de ar que você não tem ideia. A gente começa a ficar... Trocando em miúdos, para quem não sabe, o que é a apneia exatamente? A apneia do sono é parar de respirar quando se dorme. E isso ocorre quando se dorme. Então, e geralmente, mesmo quando a pessoa... Às vezes quando a pessoa ronca, inclusive, né? O ronco é o sinal clínico mais frequente da apneia. Que é aquela coisa que a gente chama de engasgar no ronco. Exatamente, isso é uma manifestação dramática da apneia. Só que na hora que isso ocorre, há uma variação brusca na pressão intratorácica, que normalmente ela é negativa em níveis de menos 10, e na hora que ocorre a apneia, ela se torna menos 60. Então ela aumenta muito, ela tem uma variação brutal. E nesse momento podem ocorrer as complicações cardiovasculares. Por exemplo, as pessoas que morrem dormindo, né? Ou como o povo diz, acordou morto. Então essas pessoas... Acordou morto, eu nunca tinha ouvido. Essas pessoas, elas têm uma complicação cardíaca que ocorre durante o sono. Porque nós sabemos que o sono do sonho, a fase do sono em que nós sonhamos, neste momento ocorre uma modificação na fisiologia cardiovascular importante. Qual é o percentual de pessoas que acordam mortas? Ou que morrem dormindo? Olha, isso Chega a ser importante, não? Isso eu não sei te responder, mas a apneia do sono, ela acomete em torno de 5 a 9% da população geral. Mas nem todos morrem por causa disso. Nem todos morrem, mas eles podem desenvolver hipertensão arterial, por exemplo, secundário à apneia do sono. Porque, de certa maneira, é sempre considerado uma bênção a pessoa que morre dormindo, não é? Aí você me faz lembrar uma piada que eu escutei recentemente de alguém que disse assim: eu queria morrer igual ao meu avô. Piada trágica. E aí o outro perguntou, por quê? Não, ele morreu dormindo, eu só não queria morrer como os passageiros que ele conduzia, que não morreram dormindo. Então, eu vou recolocar para... É uma questão que eu não acho muito confortável. Então eu vou recolocar. É o seguinte, dizem que é uma bênção a pessoa morrer dormindo na sua cama. Se despede da família, boa noite, até amanhã, deita e patatu. Pode se considerar... Você não gostaria de morrer assim? Fala a verdade agora. Poderia se considerar um privilégio. Não é? Talvez. Você sabe que tem um compositor americano famoso, Irving Berlin, que compôs White Christmas, um monte de coisas. Ele continuou trabalhando, compondo e tocando até os 102 anos de idade. Aos 102 anos, uma noite, depois do jantar, enfim, da noite, ele tocou piano e tal, depois disse para a família, bom, gente, então, até amanhã, um beijo, que eu vou dormir. Deitou-se para dormir e morreu. Com 102 anos, nunca teve nada, quer dizer, eu acho que ele não morreu, ele apagou, né? Sim.
Sim, nessa situação específica, que não é o que acontece com a maioria das pessoas... Não, infelizmente. Né? Aí eu diria, como você, quem me dera se eu chegar aos 102 anos e dizer boa noite e dormir. Quer dizer, apesar do especialista, tirando tudo isso, era bom, não era? Sim, provavelmente deve ser mais confortável do que outros tipos de morte. Claro, por exemplo, essa do motorista que dorme e você que não tem nada com isso, vai junto do sono dele. E no vácuo dele. Você trabalha com muitas empresas de transporte rodoviários, né? Eu trabalho com assessoro uma empresa de transporte de passageiros e cargas, que é a Aviação Águia Branca, onde nós acompanhamos cerca de 1.500 motoristas, onde nós desenvolvemos um programa de prevenção, puramente prevenção e educação relacionada à sonolência, que é um fato que leva a um índice de morte muito grande. E não só no Brasil, não é privilégio do Brasil. Você tem uma ideia, na Inglaterra, 20% dos acidentes ocorrem por sonolência. Você sabe que eu tinha um tio, aliás, uma figura lendária do basquete brasileiro, Togo Renan Soares, o Canela, bicampeão mundial como técnico e tudo. Ele parou de guiar porque ele sistematicamente dormia no volante. Ele teve a sabedoria de parar. Sim. Quando ele acordou uma vez em cima de um galho de uma árvore com o carro, ele achou que talvez fosse melhor parar. Tem cura esse tipo de sonolência? Tem. É exatamente identificar a causa. No caso do seu tio, provavelmente era a apneia do sono. E a apneia do sono é uma entidade, é um distúrbio do sono que tem tratamento. Mas dá sono? A pessoa está guiando e começa... Dá, exatamente. Mas aí não ronca? Não necessariamente, porque você tem outras causas para isso, outros fatores que levam a isso. Por exemplo, o excesso de carga de trabalho excessiva. Por exemplo, um indivíduo que dirige 10, 12 horas seguidas, ele passa a ter um risco em função da fadiga e aí ele dormir. Então isso aí, nós, por exemplo, conhecemos os horários mais frequentes desses acidentes. Entre 15 e 19 horas e no período noturno, sobretudo entre 2 e 7 horas da manhã. Então isso você tem uma relação com o relógio biológico, então nós sabemos como funciona. Mas existem pessoas que acham que não, faltam 10 quilômetros e eu ainda consigo chegar. E não chega. Porque é como se estivéssemos nós gravando aqui e de repente faltasse luz no estúdio, apaga tudo. E é assim. Então as pessoas passam por vezes por cidades e não lembram que passaram por cidades. Agora, você acompanha vários motoristas para chegar, para fazer essa estatística? Nós fizemos um programa e dentro desse programa nós temos os métodos diagnósticos. Nós usamos, por exemplo, uma avaliação com um método que é um relógio, um sistema inglês, que se chama actigrafia, onde nós fazemos a avaliação da atividade muscular. Porque esse mecanismo se processa de que forma? À medida que diminui a atividade muscular, sugere a presença de sonolência e aí então a gente intervém. A gente faz um monitoramento durante 12 dias. Nós então vamos ver se ele dorme bem, de que qualidade de sono é o dele e quando ele está dirigindo, em que nível de vigília ele se mantém. Agora, tem uma coisa curiosa que tem o sono eventual. Eu me lembro que há muitos anos eu estava filmando com Zelone, logo depois, em Santos, antes de chegar em Santos, mas depois da Serra, e eu saí depois de uma gravação que acabou às 4 horas da manhã, e com o meu sono notívago, eu digo, eu vou descer, porque aí eu já durmo lá, já acordo pronto para a filmagem, né? Peguei o carro, fui, quando eu estava no meio da serra, ou um pouco antes da serra, eu senti que me deu um sono. Aí eu não tive dúvidas, eu encostei, parei no acostamento e dormi. E fui acordado pela polícia rodoviária. Que aí me reconheceram, o que houve? Eu digo, não, me deu um sono. Eu parei de dormir. Fez muito bem e tal. Tem gente que resiste a isso? Resiste e morre. Apesar de ser trágico, resistir e morrer, o que ocorre? Todos os acidentes provocados por sonolência, em geral, têm um impacto muito grande. Por quê? Você bate completamente solto. Não tem pé no freio, nada. Você não tem nada, você não tem absolutamente nada. E o que, infelizmente, as pessoas não fazem é isso que você fez. Porque nós sabemos que se eu parar e dormir meia hora, eu posso guiar aproximadamente mais 4 a 5 horas com segurança. Porque nós conseguimos passar em um cochilo de 20 minutos, nós conseguimos passar por todas as fases do sono. E isso recarrega a bateria.